Pensa comigo por alguns instantes. Quanto mais eu puxo esse elástico, mais tensão aparece. E quando eu solto, ele volta exatamente para o lugar de onde saiu. Você já teve a sensação de que algumas conversas são exatamente assim? Vocês conversam, prometem fazer diferente, pedem desculpas, os dias passam e, de repente, a mesma conversa volta de novo. Se isso acontece com você, fica comigo até o final desse vídeo. Você vai entender por que casais passam anos produzindo as mesmas discussões e o que precisa mudar para que a conversa finalmente produza transformação. Existe uma frase que eu escuto muito durante os meus atendimentos. Lá em casa, a gente conversa muito. E quase sempre ela vem acompanhada de outra frase. Mas parece que nada muda. Você também já deve ter percebido isso. Tem casal que conversa toda semana, às vezes até todo dia. Mas mesmo assim, parece que o casal vive preso sempre no mesmo conflito. E eu sei que a primeira impressão é pensar que o problema é o assunto. Filhos, vida financeira, família, sogro, sogra. Mas quanto mais eu estudo comunicação nos relacionamentos, mais uma coisa chama a minha atenção. Os casais mudam, as histórias mudam, os assuntos mudam, mas o jeito de conversar continua praticamente o mesmo. E aqui é muito importante que você perceba uma coisa. O problema não é o assunto, é o padrão. Vamos imaginar a seguinte cena. Você chegou do trabalho, chegou mais tarde, e a sua esposa está te esperando com uma cara insatisfeita. Olha para você e diz: "Você chegou tarde de novo." Você responde: "Mas eu avisei." E ela continua: "Você nunca pensa em mim." Você retruca: "Não fala isso. Eu trabalho justamente pela nossa família." E ela continua do outro lado: "Ah, você sempre tem uma desculpa." E você responde para ela da seguinte maneira: "E você nunca reconhece o que eu faço." Agora vamos parar um pouquinho e prestar atenção no que aconteceu aqui nessa cena. A conversa começou falando de um horário, terminou falando sobre reconhecimento, ninguém resolveu o atraso e ninguém resolveu o sentimento. Ou seja, os dois passaram a defender o seu próprio lado. E aqui acontece algo bem interessante. Enquanto um tenta convencer, o outro tenta se defender. E quanto mais o outro tenta convencer, mais o outro resiste. Não porque não ama, mas porque ninguém gosta de sentir que precisa se defender o tempo todo. Mas, Pri, como é que eu faço para mudar o rumo dessa conversa? Quando a sua esposa ou seu marido falar para você, assim como na primeira cena, você chegou tarde de novo, ao invés de você se defender, resistir, tensionar, faz uma pergunta para entender o que está por trás dessa fala, dessa acusação. Qual é o sentimento? Então você pode perguntar para a pessoa: o que exatamente isso significa para ela? Como que ela sente exatamente isso? O seu chegar tarde. Qual é a sensação que essa situação está provocando nela? A gente precisa encontrar o sentimento. Percebe a diferença? Você deixou de procurar um culpado ou uma culpada e agora está em busca de compreensão. Mas isso é muito difícil, na hora eu não vou conseguir fazer, eu vou rebater, eu vou me defender. Isso aí funciona muito bem na teoria, mas na prática não. Eu sei que é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, certo? Mas não é. Precisa de treino. E mais do que isso, precisa de muita consciência sobre o próprio comportamento, sobre a dinâmica que acontece nessa relação.
sem essa consciência, sem essa autorresponsabilidade, eu preciso te dizer que nada vai mudar. Você vai continuar repetindo o padrão. Inclusive, ficar aí reclamando que é difícil, que não dá para fazer, que é teoria, também é um padrão. Esse tipo de situação em que o casal fica discutindo, um ataca, o outro se defende, às vezes o casal passa 40 minutos discutindo assim e não percebe que em nenhum momento alcançou a verdadeira questão. Quem nunca viu um casal, ou uma mãe, um filho, enfim, discutindo sobre você está mexendo muito no celular? A pessoa acha que o outro está implicando. Ela insiste, reclama sobre o celular. O outro, que está ouvindo a reclamação, vai se irritando cada vez mais. E a discussão vai crescendo, 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 crescendo. Mas será que o problema era realmente o celular? Ou será que por trás dessa reclamação existe uma pergunta que nunca foi feita? Você ainda se importa comigo? E parando para pensar, todas as vezes que eu reclamei que o meu marido estava no celular, no fundo, a pergunta era essa, sabe? Será que ele ainda se importa comigo? Mas não é isso que a gente fala, não é? A gente reclama, 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 reclama. Ou seja, o comportamento é só a superfície. O sentimento é o que está pedindo para ser visto. John Gottman, um dos pesquisadores mais conhecidos sobre estudar os relacionamentos, percebeu algo interessante ao acompanhar casais durante muitos anos. Ele percebeu que os casais que conseguiam permanecer juntos por muito tempo não eram aqueles que nunca tinham conflitos. Na verdade, eram aqueles que conseguiam sair da fase da disputa para a compreensão. Casais com disposição para tentar compreender o que aquela situação representava para o outro. E quando o casal consegue abrir esse caminho, a conversa muda de nível. Agora vamos voltar ao começo, ao elástico? O elástico continua sendo o mesmo. A diferença é a forma como eu vou manusear, como eu vou conduzir ele. Ou seja, se eu continuar esticando ele, esticando, 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 tensionando, tensionando até não aguentar mais, uma hora ele vai soltar, vai me machucar, vai voltar com força ou vai voar longe e machucar outra pessoa. E nas conversas acontece exatamente a mesma coisa. Se eu continuar respondendo do mesmo jeito, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Mas basta uma pergunta diferente, uma pausa diferente, uma escuta diferente, para interromper um padrão que talvez esteja se repetindo há anos. Os relacionamentos, eles não se desgastam porque falta conversa. Eles se desgastam porque repetem o mesmo jeito de conversar. E claro que toda mudança começa quando alguém interrompe esse ciclo. E sabe qual é a boa notícia? Para interromper esse ciclo, não é preciso que os dois mudem ao mesmo tempo. Basta que alguém deixe de repetir o padrão. Até porque quando uma pessoa muda o jeito, a forma de responder, obviamente, ela vai alterar a dinâmica da conversa. Mas é claro que isso por si só não vai mudar drasticamente, imediatamente, a relação de vocês. Mas com certeza cria a oportunidade para que um novo padrão comece a surgir. O nosso maior erro aqui é acreditar que uma única conversa seja capaz de transformar um relacionamento. A verdade aqui é outra. Um relacionamento se transforma quando uma conversa muda a próxima, que muda a seguinte e depois a outra. Agora me conta, ao longo desse vídeo você se reconheceu? Você já se percebeu falando essa frase? A gente conversa, conversa, conversa e nada muda? Escreve aqui nos comentários, eu adoro quando você interage comigo. E o seu comentário também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas enfrentando esses desafios diários que acontecem dentro das nossas relações. E claro, se você também conhece alguém
perto de você, que vive dizendo: ai, gente, conversa, 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 e nada muda, compartilha o vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo que ela precisa é enxergar um padrão que ainda não tinha percebido. Eu sou Priscila Lopes, psicóloga, e eu acredito que relações conscientes começam pela forma como a gente se comunica. Obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo até aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.